Já estamos novamente em direto. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Nuno Barata, que nos acompanha hoje. Olá, boa tarde a todos. Vamos dar aqui, como habitualmente aqui são um minutinho para as pessoas começarem a entrar dentro da sala. Estão aqui a chegar os nossos participantes. De onde é que nos falas? Esqueci-me de perguntar. Onde é que estás? Eu estou em Lança da Palmeira. Lança da Palmeira. E à beira do sol. Sim, hoje não teve mal. Ok. Hoje também estamos aqui a transmitir já direto da Foz, das instalações da ENS. Estou a olhar lá para fora, também está muitíssimo bom tempo. Portanto, se calhar é por isso que as pessoas estão a demorar a entrar aqui no nosso webinar, mas já temos aqui cerca de 20 pessoas, portanto, se calhar íamos arrancar. Muito boa tarde novamente. Chamo-me Ricardo, sou responsável do Departamento de Formação da ENGE. Estes plugins, webinars que nós desenvolvemos já há cerca de 2 meses, na altura surgiram com o objetivo de nos mantermos conectados àquilo que é o nosso público, darmos a oportunidade de desenvolver aqui um conjunto de temáticas, explorar conhecimentos relacionados em temáticas práticas e pertinentes para esta altura que estamos a viver de pandemia, uma altura um bocadinho atípica, felizmente também já estamos a começar a voltar à normalidade e, portanto, selecionamos aqui um conjunto de temáticas que nos parecem pertinentes e interessantes para desenvolver durante este período de uma forma prática, de uma forma a partilhar ferramentas, de uma forma a partilhar conhecimento prático. A temática de hoje é dedicada ao CRM. Convidamos o Nuno Barata para estar hoje connosco. Ele é especialista nesta área temática, trabalha com a ENGE já há vários anos enquanto formador na área do CRM e vamos refletir aqui de que forma é que esta ferramenta pode ter uma vantagem competitiva na gestão dos negócios à distância. Será que essas são vantagens só utilizáveis ou, digamos, mais pertinentes nesta fase Covid? Será que são vantagens que podemos usufruir ao longo de toda a nossa atividade? Que vantagens são essas? É exatamente esta a temática e foi por isso que hoje convidamos o Nuno Barata para debater connosco as vantagens competitivas de um CRM na gestão dos nossos negócios. Uma apresentação prática do Nuno. O Nuno tem um mestrado em Direção de Marketing pela Universidade Politécnica de Madrid e é pós-graduado em Marketing Digital pelo IPAM. É licenciado em Economia pelo ISEG, leciona a disciplina de CRM e outros sistemas de gestão comercial no programa avançado em CRM que desenvolve juntamente com o ENGE. É professor também dos módulos CRM e Automação de Marketing na pós-graduação em e-business e Marketing Digital, que desenvolvemos juntamente com a Universidade do Minho. Atualmente desempenha de funções em Managing Diretor da marca no Matic Internacional e é responsável pelos mercados ibéricos, portanto, mercado espanhol e português. Nuno, muito obrigado por teres aceito este nosso convite para partilhar aqui os teus conhecimentos nesta área temática e, portanto, sem mais, passava-te a palavra, deixando só esta nota que, como habitualmente, os nossos participantes podem ir interagindo connosco através do chat e queremos, no final, deixar 10 minutinhos para um debate mais alargado. Okay? Obrigado, Nuno. A palavra é tua e muito obrigado mais uma vez por teres aceito o convite para estar aqui hoje connosco. Olá a todos, boa tarde. Obrigado, Nuno, pelo convite da ENGE em realizar este webinar. Vou só aqui proceder à partilha do meu ecrã, só um momento, para vir aqui buscar a apresentação. Ok. Portanto, a ideia hoje é percebermos basicamente o que é que um CRM consegue fazer de diferente a nível da competitividade que a empresa consegue gerar. Basicamente vamos ver 4 pontos distintos, portanto, o que é ter um CRM, portanto, o que é que um CRM permite a nível de visualizar 360 graus de todas as informações que passam na área comercial e na área de marketing da empresa. De seguida, a importância de gerir online nas empresas, ou seja, como eu costumo dizer, as fastidiosas reuniões comerciais só para que o management entenda que oportunidades é que estão em análise, o tempo que isso demora, tardes inteiras, equipas paradas, como é que um CRM realmente consegue evitar este tipo de situações e, portanto, pode providenciar à empresa a gestão completa online.
Depois, performances quantitativas e qualitativas, ou seja, a importância de medir o trabalho comercial. Portanto, percebermos a nível das equipas que nós temos se estamos a conseguir chegar às métricas que queremos, se não estamos a conseguir definirmos se o problema é quantitativo ou se o problema é qualitativo. Portanto, basicamente, com enfim, uma pequena definição, quantitativo significa o esforço e as horas de trabalho que nós colocamos em determinadas tarefas, o qualitativo significa o resultado que nós conseguimos dessas horas de esforço. E, finalmente, algo que eu considero bastante importante e que sem o CRM, não vou dizer que é impossível, mas a obtenção de informação, preparação, para conseguirmos fazer isto com uma cadência semanal é muito penosa e, portanto, a maior parte das empresas não o faz, que é termos análise de forecast e definição de commit. E, portanto, o forecast é aquilo que eu acho que vai ser o meu pipeline no futuro e que propostas é que eu tenho para fechar, e o commit é, no fundo, o compromisso dado pelos comerciais que aquele número tem uma probabilidade de ser cumprido muito elevada. Portanto, ninguém aqui faz futurologia, não temos bolas de cristal, mas é possível com treino e aprendizagem, enfim, com erro histórico também, começarmos a perceber quais são as oportunidades que efetivamente têm maior probabilidade de serem fechadas e ganhas. Então, passando ao primeiro ponto, o CRM, de uma certa forma, não é muito diferente de um ERP. Também tem contas, tem contactos, tem, no fundo, o que nós chamamos de oportunidades e no ERP chamamos de faturação, portanto, negócios que fizemos, mas tem, desde já, uma diferença básica grande, que é o ERP normalmente registra aquilo que aconteceu bem, com sucesso no passado, e, portanto, eu consigo ver o histórico da minha faturação, consigo definir a minha faturação pelas variáveis que eu quiser, sei lá, os melhores produtos, os melhores clientes, as melhores zonas, o que seja. Mas o CRM, além disso, explica-me também o que é que não correu bem e o que é que está pendente. Ou seja, em vez de me explicar só aquilo que eu ganhei, explica-me aquilo que eu tenho pendente neste momento e aquilo que eu perdi. Mais importante, também me explica o futuro. Portanto, através de alguma estatística, que é feita toda automaticamente pelo CRM, eu consigo ter um grau de acerto futuro razoável para conseguir definir mais ou menos o que é que vai ser o meu pipeline futuro e o que é que pode ser a minha taxa de concretização esperada. Basicamente, o CRM, os módulos principais, enfim, também dizer que um CRM é totalmente customizável e, portanto, vocês podem criar módulos completamente à vossa medida. Duas empresas do mesmo setor podem ter dois CRMs completamente distintos, dependendo dos processos que a empresa tem e, no fundo, o que é que integraram no CRM em termos de aprendizagem de negócio para poderem trabalhar. Mas, de uma forma geral, aquilo que eu diria que é um pouco transversal a todos os setores de negócio, digamos que o tronco central do CRM é a conta, portanto é na conta que eu registro tudo, portanto a conta é uma determinada empresa. Depois eu tenho oportunidades que são negócios ou possíveis negócios que eu estou a fazer com essa empresa, portanto normalmente se eu consigo apresentar uma proposta eu já tenho uma oportunidade. Essa oportunidade pode ter três desfechos, pode ser ganha, pode ser perdida ou pode ser simplesmente anulada por indefinição. Portanto, há muitas oportunidades que nós fazemos que nunca chegamos a ter uma resposta real porque o cliente atrasou o projeto, porque não quer comprar a máquina, porque diz que agora não é agora, daqui a 15 dias, depois passa a ser daqui a um mês, depois não decide. Enfim, há muitas razões e, portanto, nós temos que ter lógicas internas para definirmos quando é que uma oportunidade deve ou não deve saltar de pipeline. Portanto, não faz sentido continuarmos a investir tempo numa oportunidade quando claramente percebemos que não há intenção de compra. Depois, nós nas empresas não falamos com paredes, falamos com pessoas, portanto isso registra-se nos contactos. Portanto, um contacto é alguém que pode ser dos mais variados departamentos da empresa, pode ser um técnico, pode ser um administrador, pode ser o diretor comercial, pode ser um comercial. Portanto, todas as pessoas com que nós nos relacionamos devem ser registrados contactos no Tomada Conta. E, por fim, antes que eu tenha, no fundo, um cliente, eu posso ir a feiras internacionais, ter contactos que querem conhecer-nos, ou quais nós chamamos leads. E as leads, normalmente, é quando eu ainda não quero criar uma conta no CRM, portanto, eu simplesmente tenho um contacto, que me deu um cartão, que pode estar interessado num produto meu, eu vou falar com eles e até que eu consiga que faça sentido para esse contacto receber uma proposta nossa, eu posso manter todo o trabalho que faço no âmbito deste módulo, que é o módulo Leads. Quando o potencial contacto quer pelo menos uma proposta para avaliar a possibilidade ou não de se tornar cliente, geralmente num CRM faz um processo que se chama conversão da lead,
em que automaticamente ao converter cria-se uma conta, cria-se um contacto e cria-se uma oportunidade. E, portanto, este é, eu diria, o processo básico que todos os CRMs têm, portanto, independentemente da marca, e que, no fundo, é transversal a todos os negócios. Dentro das oportunidades, eu ainda posso fazer propostas ou cotações e, portanto, é preciso dar produtos e valorização às oportunidades e, portanto, esse módulo chama-se propostas, onde eu posso definir uma proposta standard ou definir propostas customizadas. Portanto, mais uma vez, depende dos CRMs. Há CRMs que permitem customizar mais, há outros que permitem customizar menos, mas de alguma forma todos eles têm a capacidade de fazer, nem que seja uma proposta mínima com produtos, quantidades, preços, descontos, etc. Algo que é, no fundo, similar a todos os módulos são as atividades. E, portanto, as atividades, há basicamente dois tipos de atividades. Há atividades que nós chamamos tarefas e há um caso singular das atividades, que é quando eu tenho uma hora de início e uma hora de fim, que se chama compromissos. Não quer dizer necessariamente que seja uma reunião, pode ser uma demonstração de uma máquina, pode ser uma visita técnica. Enfim, sempre que eu vou visitar alguém que pressupõe manutenção do meu tempo nesse espaço, em que eu entro uma determinada hora e saio a outra hora, nós registramos isso em compromissos. Portanto, o que é uma tarefa então? Uma tarefa são ações imediatas, ou seja, eu fiz uma chamada e ela já aconteceu e eu registro a chamada. Recebo uma chamada, envio um e-mail, recebo um e-mail. Portanto, é algo que acontece num ponto do tempo e acabou. Portanto, foi concretizado. E, portanto, eu diria que uma das grandes vantagens nos CRMs é que, se eu tenho vários departamentos, por exemplo, nós na Numatic temos uma equipa que vende químicos, temos uma equipa que vende máquinas, por vezes partilham os mesmos clientes, mas ambas as equipas, antes de irem para os clientes, podem consultar a conta e veem se há casos pendentes. Portanto, o que é que são os casos? Casos são incidências. Portanto, incidências podem ser desde o problema da assistência técnica de uma máquina, pode ser uma fatura que seguiu com o contribuinte errado e que tem que ser emendada. Enfim, são no fundo irregularidades que têm que ser corrigidas e que a empresa tem que tomar nota. Portanto, no fundo aqui é onde nós costumamos dizer que se faz um pouco o serviço ao cliente. Portanto, toda a parte, seja técnica, seja organizacional ou administrativa, que tem que ser corrigida para que a relação comercial continue de forma correta. Ora, uma das vantagens já que vos posso dizer, de forma rápida, é para quem tem processos de qualidade, sabe os mapas de não conformidades que tem que produzir, portanto, e todos esses mapas de alguma forma dão trabalho. Portanto, eu já trabalhei em empresas certificadas em que o processo de certificação é bastante exaustivo em termos da informação que tem que ser criada, com as parametrizações corretas, o módulo de casos através de relatórios. Há determinados mapas que em empresas demoram dias, para não dizer uma semana, a serem criados, que podem ser criados em 3 segundos. Portanto, carregamos num botão e em 3 segundos temos o histórico anual de todas as não conformidades, como é que foram corrigidas, quais são, no fundo, as aplicações de sugestões de melhores práticas para poder melhorar o processo. Enfim, tudo isso pode ser registado e automatizado. E, portanto, esta noção de automático, de carregar num botão em 3 segundos, é algo que eu gostava de deixar bastante marcado, porque nas minhas formações digo isto sempre aos meus alunos, que de forma inicial parece assim meio utópico, mas não é. De facto, um CRM, se vocês souberem o que é que querem retirar de informação e tiverem a possibilidade de o customizar, coisa que, por exemplo, no CRM que eu utilizo, que é Salesforce, ele é totalmente customizável, de verdade, vocês podem tirar qualquer informação no carregar de um botão. Se não o conseguem fazer, é porque não pensaram o processo ou não criaram os campos necessários para obter essas informações, mas geralmente, eu diria, o evoluir também da própria Numatic foi sempre feito também numa base da necessidade, ou seja, nós a determinada altura percebíamos que precisávamos de uma certa informação e então adaptávamos o CRM para responder a essa informação. A seguir isso passou a ser, enfim, a prática comum termos essa informação, avançamos, temos novas necessidades e progressivamente isto no fundo é uma máquina, é um sistema que evolui com o tempo. Nós vamos melhorando progressivamente a qualidade da informação que temos. Então, basicamente, neste slide é um pouco o resumo que tivemos a falar. Portanto, o que é que se registra em cada módulo. Aqui é um exemplo, enfim, dou só dar venda aqui um parênteses, peço desculpa de algumas áreas estarem bloqueadas, mas enfim, para assegurar alguma confidencialidade dos nossos clientes, tive que o fazer assim, mas também não queria vos deixar mostrar algum lado mais prático para perceberem, enfim, no dia a dia como é que isto funciona. Basicamente, vocês estão a ver uma conta de um distribuidor da Numatic. Reparem que através de datas em que eu consigo saber quando é que foi a primeira oportunidade que ele fez connosco, quando é que foi a última,
quando é que foi a primeira que ele ganhou, quando é que foi a última. Eu consigo criar regras automáticas de classificar o tipo de cliente, se está ativo, se está inativo, se este cliente é um cliente que tem que ir para re-engagement na automação de marketing porque já não nos compra nada há mais de um ano. Enfim, tudo isto, nós não temos ninguém na Numatic a fazer estas segmentações de forma manual. Portanto, o sistema vai variando e conforme regras que nós fomos criando, o sistema vai avaliando quando é que as oportunidades acontecem e depois de determinadas datas, determinados períodos temporais, despoleta ações comerciais. Portanto, isto é um CRM impossível. Portanto, no fundo, dizer-vos que se vocês trabalharem bem o vosso CRM, vão chegar a um ponto que o próprio CRM começa-vos a dar trabalho, começa-vos a dizer ainda se podia explorar mais isto, ainda se podia tentar mais esta situação. Outra coisa importante, que já vamos falar mais à frente, mas só aproveitando aqui o mapa, é as taxas de conversão, ou seja, eu costumo sempre dizer aos meus comerciais que nós devemos ter um pipeline no mínimo de 4 vezes o objetivo comercial que nós temos. E, portanto, isto sim, de uma forma rudimentar, implica uma taxa de conversão de 25%. Mas nós temos clientes onde a taxa de conversão são 81%. E, portanto, o que é que acontece? Eu tento definir o trabalho comercial baseado num mínimo estatístico para que depois, quando tenho situações como esta, eu sei de certeza que, ao final de muitas ocorrências, a probabilidade de eu conseguir cumprir o objetivo comercial é elevadíssima. Porquê? Porque eu defino o trabalho comercial não pelos melhores clientes que tenho, mas pelos piores. Okay? Então, como podem ver, por exemplo, neste cliente aqui tem neste momento 5 oportunidades abertas, já fechou 442, teve um total de 447, ganhou 364, portanto tem aqui uma taxa de conversão de 81%, e isto pode ser ainda mais detalhado, ou seja, eu posso querer saber qual é a minha taxa de conversão em máquinas, qual é a minha taxa de conversão em carros de limpeza. Portanto, eu também peço desculpa que eu não vos disse, a Numatic é um fabricante de equipamentos profissionais de limpeza e, portanto, nós vendemos desde aspiradores industriais, lavadoras que vocês veem no aeroporto, aspiradores comerciais, aspiradores que vocês veem nas lojas para a vossa casa. Enfim, temos um largo espectro de produtos que comercializamos e é importante perceber por mercados, por setores de clientes, quais são as nossas taxas de conversão. Porque quando nós queremos gerar mais pipeline, e já vamos ver mais à frente a importância disso, é importante eu perceber estatisticamente onde é que estive historicamente, que me define qual é o trabalho futuro que eu tenho que criar na área comercial ou na área de marketing para conseguir cumprir os tais objetivos. Então, outra parte importante é, pensem que vocês têm uma equipa comercial e mesmo que não seja só equipa comercial, mesmo business to consumer, pensem em todos os relacionamentos que têm com os clientes e na importância de registar a informação que é trocada. Então, nós registamos todas as chamadas telefónicas, todos os e-mails, sejam enviados, sejam recebidos, reuniões, processos de automação de marketing, por exemplo, isto aqui é o Salesforce Pardot, que é a ferramenta de automação de marketing da Salesforce, que aqui neste caso foi uma campanha para convidar para uma feira internacional. Enfim, tudo isto é importante, que é para eu, quando olho para o cliente, eu consigo perceber quais foram os últimos touchpoints que nós tivemos com o cliente, qual é que foi o resultado destes touchpoints, quem é que falou com ele. Se eu sou um comercial que herdei uma conta, eu não preciso estar a falar com outro comercial para perceber o histórico do cliente, eu venho aqui e consulto. Portanto, isto também para dizer que muitas vezes nas PMEs portuguesas o verdadeiro conhecimento de negócio está na direção comercial e nos comerciais. E isso é um problema e é uma fraqueza, porque se a equipa sai, não preciso dizer o que é que acontece, porque já houve muitas empresas que fecharam por causa disso. E, portanto, eu, no fundo, digamos que um CRM, e esta talvez seja a expressão melhor que eu quero que vocês guardem, é todo o conhecimento da empresa, que inclui o conhecimento que os trabalhadores da empresa têm, está registado num sistema, não está na cabeça de cada um e é partilhável. Obviamente, dentro de permissões, portanto, há módulos que podem ser consultados por uns elementos, há outros módulos que não, mas permite, de facto, ser bastante customizado e ter acesso à totalidade da informação. Então, problemas, gostava também de começar por falar, antes de avançar agora para o ponto 2, que é a importância de gerir em tempo real, problemas que normalmente existem nas áreas comerciais e que os CRMs dão solução. Portanto, falta de conhecimento sobre as oportunidades e análise é as célebres reuniões em que o diretor comercial ou o management querem saber o que é que os comerciais tiveram a fazer. Imaginem, enfim, a dada altura tive uma experiência em que fazia reuniões da área comercial e tinha que estar a correr comercial a comercial para saber todas as oportunidades que eles tinham, tentar definir em que estágio é que estavam, porque as oportunidades elas não são todas iguais, umas estão praticamente a ser concretizadas, outras estão numa fase de prospecção. Portanto, há uma fase que começa num determinado ponto até fecharmos, ganho ou perdido, que é preciso para cada uma dessas fases ter determinado tipo de intervenções com o cliente e, portanto, saber isso de forma agregada, sem ter um sistema CRM, é muito complicado.
Pode-se trabalhar com folhas de cálculo, eu já vi alguns CRMs feitos em Google Sheets que estão bastante inteligentes, mas alguém apaga uma linha, ou então aquelas célebres reuniões em que perdemos mais tempo a discutir que o meu mapa está diferente do teu do que a discutir o negócio, portanto, que é um dos problemas, às vezes, de não termos a informação centralizada no mesmo local. Insistência de compromisso documentado para fecho do mês. Portanto, isto é muito importante, que é o commitment dos comerciais. Ser comercial não é só saber muito de produto, saber falar, saber ter empatia com o cliente, saber eliminar objeções. Ser comercial é eu conseguir perceber do meu pipeline quanto é que eu consigo comprometer-me que vou fechar este mês, que vou fechar no próximo trimestre. Há um orçamento que a empresa tem que cumprir, há um crescimento inerente a esse orçamento e eu tenho que saber trabalhar as minhas oportunidades de maneira a que eu consiga sempre ter um grau de segurança para conseguir cumprir o meu pipeline, portanto, e os meus objetivos. Falta de compreensão dos conceitos de taxa de conversão e velocidade de conversão. Sem um CRM é muito difícil calcular de forma automática. Imaginem, se eu vos perguntar a todos, nos últimos 6 meses, qual é a vossa taxa de conversão, qual é a vossa taxa de não conseguirem vender, se perguntar por tipo de produto, por mercado, conseguirmos esta informação não é impossível, podemos ir à contabilidade, podemos ir sacar as propostas todas, quais é que faturarmos, fazer as contas, mas eventualmente a reunião desta informação é muito penosa e, portanto, na maior parte das vezes não é feita. E se eu vos disser que quero analisar isto semanalmente, como vocês vão já ver, torna-se impossível e vamos contratar alguém só para produzir esta informação. Nós não contratamos ninguém, nós carregamos num botão e em 3 segundos temos a informação. E esta é a lógica que tem que estar quando trabalhamos com CRM. O CRM tem que se adaptar à empresa e a empresa não tem que se adaptar ao CRM. Portanto, isto é também outro conceito que é importante que vocês tenham, porque eu vejo muitas implementações que não faz bem assim, tem que se fazer antes de outra maneira. Não. O nosso processo é este, o CRM tem que trabalhar igual ao nosso processo. Ok? Depois, insistência de conhecimento das atividades diárias dos comerciais. Eu não sou oriundo da área comercial e, portanto, grande parte da minha vida profissional foi ser financeiro. Portanto, eu fui auditor, trabalhei como diretor financeiro e, portanto, como devem imaginar, alguém que está especializado a trabalhar com macros e gosta de automações, etc., quando chega à área comercial e percebe que tem que fazer com caneta e papel reuniões de 5 horas para saber como é que está a área comercial, isso levou a que eu começasse à procura de uma solução e, portanto, dizer-vos de alguma maneira que em 2011 o meu conhecimento de CRM era nulo, portanto nem sequer conhecia a palavra, sabia que deveria haver de certeza alguma ferramenta de automação de atividades de venda e foi assim que eu procurei, através do nosso amigo Google, que todos conhecemos, e cheguei às pessoas certas e daí até hoje, enfim, foi uma aventura. Depois, falta de documentação do conhecimento, portanto já falámos que é as coisas estarem registadas na plataforma e não na cabeça dos comerciais ou dos profissionais da empresa. Risco de perda de informação quando sai alguém, portanto, se sai alguém pode haver informação muito importante sobre determinados clientes e até sobre determinadas oportunidades comerciais que estão a ser geridas, que podem ser perdidas. E dificuldade de passagem de negócios, portanto, se eu achar que há uma carteira que tem que passar de um comercial para outro, para nós é chegar aos clientes e passamos em massa de um comercial para outras oportunidades e ele tem a obrigação de conseguir ir ver o histórico que existe na oportunidade e compreender os negócios. Se não compreender, significa que erramos, significa que não documentámos aquilo que devíamos ter documentado, não explicámos o que devíamos ter explicado. Portanto, obviamente não vos escondo que converter uma equipa comercial a trabalhar adequadamente num CRM não é fácil, portanto isto implica treino, implica hábito, mas eventualmente, se as pessoas estão com a atitude certa, isso acontece. Eu tenho a sorte de trabalhar com uma equipa fantástica, que erra muito, eu também erro, eu próprio que já trabalho com CRM desde 2011, também às vezes esqueço-me de documentar determinadas situações, portanto somos humanos, mas devemos ter de alguma forma um certo autocontrole. E a melhor forma de fazer isto é documentar online, ou seja, não vou deixar para o final do dia para documentar, não vou deixar para a sexta-feira à tarde para me sentar e documentar tudo aquilo que aconteceu durante a semana, porque à sexta-feira à tarde eu já não me lembro o que é que eu almocei na terça-feira. E, portanto, vamos perder conhecimento, vamos perder pormenores, vamos perder até capacidade de ação se alguma coisa tivesse que ser feita nesse momento para tomar uma decisão. Portanto, as coisas documentam-se online e no momento. Então, vamos perceber outro assunto que é importante, que é porque é que no fundo se justifica no fundo, ter um CRM e investir num CRM. Eu ouço muitas vezes que um CRM é uma ferramenta cara. Obviamente que há vários fornecedores que têm preços bastante díspares. Eu trabalho na mais cara que há, eventualmente, mas eu faço sempre, eu penso que às vezes as pessoas não fazem certas contas, que é, se nós pegarmos, isto é um exemplo, enfim, teórico, que vale como outro qualquer,
Se tivermos um diretor comercial que tem 5 comerciais e que tem que reunir durante 45 semanas, 4 horas, se virmos o esforço que as pessoas têm nessa reunião para ir acompanhando os negócios e o custo que têm para a empresa, facilmente se vê que eu, para instalar, por exemplo, o Salesforce, que é o mais caro, para uma equipa desta dimensão, talvez estejamos a falar de 50% deste valor. E, portanto, o que é mais caro? Eu não vejo as ferramentas se elas são mais caras, eu vejo o valor que eu retiro delas. E, portanto, se eu consigo projetar mais trabalho, porque carrego num botão, tenho acesso à informação, e reparem, estou-vos aqui a falar só de gestão de pipeline, mas podemos estar a falar de prospecção, podemos estar a falar de marketing. Há N interações com o CRM mensalmente, em que eu posso ter acesso à informação já, ou posso pedir a alguém que me prepare a informação. Tudo isso tem custos de oportunidade, para nós podermos trabalhar melhor e poder vender mais. Ok? Então, falava-vos que é importante que as atividades sejam feitas e documentadas em tempo real. Isso só se consegue com mobilidade. E, portanto, nós trabalhamos com telemóvel. Esta é a aplicação móvel da Salesforce, em que eu entro numa determinada reunião, faço um check-in quando estou a entrar e fica registado o ponto de georreferenciação onde é que eu estou e a que horas eu entrei na reunião. Quando saio, faço um check-out e aparece um formulário onde eu posso, com 3 ou 4 linhas, registar o que aconteceu nessa reunião. Digo sempre, não façam testamentos. Se nós formos ver muitas vezes numa reunião de 1 hora, há 3 pontos, 4 pontos são os pontos importantes. Portanto, o resto, obviamente, todos nós queremos ser empáticos, todos nós somos simpáticos a falar e falamos de muitos assuntos distintos numa reunião, mas quando quisermos reunir quais são os action points importantes dessa reunião, às vezes um resumo de 3 pontos chega. E é isso que nós queremos aqui documentar. Portanto, não queremos testamentos. Portanto, este aqui é um exemplo em que eu quero fazer agora uma chamada telefónica para um cliente, carrego aqui no call, ele pergunta-me qual é que é o telefone que queres usar, portanto, o número fixo ou o número móvel. Também, se for o cliente a ligar-me, eu posso fazer log without calling, portanto, eu não preciso estar a fazer a chamada, mas neste caso é uma emissão, portanto, vamos fazer a chamada. Neste caso estou no sistema Android, mas funciona para iOS também, portanto, ele vai entrar no telemóvel, eu marco, portanto, o número já aparece aqui automaticamente, eu telefono, portanto, faço a chamada que tiver que fazer, e quando acaba a chamada, aparece-me este quadro a perguntar, então, como é que a chamada correu. Este exemplo em concreto que tenho aqui para vocês, até foi um exemplo que eu fiz live numa multicloud da Salesforce no Porto, em que escrevi isto no momento em que estava a dar a formação, e depois, quando vou registar, nós já temos um formulário para classificar os vários tipos de chamada que podemos ter. Porquê? Mais à frente vamos ver que as métricas quantitativas são importantes e, portanto, eu tenho que saber estatisticamente que preciso fazer X chamadas telefónicas para conseguir um connect, e um connect é uma chamada telefónica com significado económico, ou seja, o senhor engenheiro não está, não é um connect. Depois também sei que preciso de X connects para conseguir uma reunião, preciso de X reuniões para conseguir uma oportunidade, preciso de X oportunidades para conseguir uma venda. E tudo isto, se vocês tiverem um Salesforce ou um Dynamics ou qualquer outra marca de CRM, vocês conseguem de uma forma muito fácil calcular todas estas conversões, que no fundo até podem ter que ser afinadas granularmente. Ou seja, eu até posso ser muito bom a converter pessoalmente em reuniões, mas não sou nada bom em chamadas telefónicas e não consigo cativar as pessoas. Nós, comparando a performance de diferentes comerciais, às vezes conseguimos perceber que um comercial até está a colocar o trabalho prático, ou seja, está a colocar as horas, mas não está a conseguir ter o discurso mais correto. E então, por este tipo de análises, essas diferenças são detectadas. Então, aqui eu classifiquei essa chamada telefónica e ele registra a chamada telefónica. Se formos à conta do cliente, já aqui temos registada, portanto, é automática. E, portanto, em qualquer ponto do mundo que esteja um manager, desde que tenha acesso à internet, se fizer refresh ou entrar na aplicação passado 1 segundo do registro, já tem o registro que o comercial fez. Obviamente que é possível também criar mapas de atividades, em que, em vez de ver conta a conta, vemos as atividades todas seguidas que os comerciais fizeram diariamente, e, portanto, conseguimos de uma forma até criticamente, de uma forma crítica, construtiva, até explicar ao comercial que, se calhar, por vezes, ele não escolheu a melhor rota, não fez a melhor estratégia considerando os objetivos da empresa. E não é por mal, reparem, os comerciais podem ter muitas vezes até 100 a 150 oportunidades para gerir ao mesmo tempo. É fácil perdermos, é fácil não seguir o melhor caminho. E, portanto, um CRM ajuda-nos a perceber o trabalho do comercial e a ajudá-lo. Isto é um ponto que eu também queria, no fundo, reforçar, porque isto depende das culturas das empresas. Nós, na Numatic, não temos uma cultura de controle. Portanto, eu acho que um comercial, quando não quer trabalhar na empresa, os resultados notam-se, que ele não quer trabalhar na empresa. Nós temos uma cultura de entreajuda bastante elevada, em que todas as métricas que fazemos só têm um único objetivo, que é podermos olhar para o trabalho que o comercial está a fazer, chamá-lo, discutir com ele se não haveria uma melhor forma de fazer, mostrar-lhe dados, porque eu também costumo sempre dizer,
quando nós temos feelings, vamos atrasando decisões. Eu acho que se calhar estamos a fazer visitas a clientes que não faz sentido, derivada da faturação que eles têm, etc. Outra coisa é carregar num botão e percebermos claramente que isto não está a ser um bom caminho e temos que inverter e tomar outra decisão. E, portanto, o CRM permite concluir isso. Aqui é uma forma de registar online e-mails, portanto, existe um plugin para Chrome e existe, portanto, um plugin para Gmail e um plugin para Outlook da Salesforce, que se chama Salesforce Inbox, e, portanto, eu tenho aqui um cliente que me pediu a mim, pessoalmente, uma cotação, eu enviei-lhe uma resposta, o Salesforce reconhece o e-mail do cliente e mete logo aqui todas as oportunidades que estão pendentes, quem é o cliente, se houver casos por resolver, incidências, eu consigo ver logo aqui também, e ao enviar o e-mail, eu posso fazer log e-mail se ele for recebido, ou então se eu enviar, automaticamente aparece, no fundo, desta box em que eu tenho que escolher a que oportunidades é que isto se relaciona e quais os contactos onde eu quero isto registado. E, portanto, de uma forma quase automática, enfim, não é automático, mas é semi-automático, eu consigo ter toda a atividade documentada neste caso, para o CRM. Outra situação que eu vos falava é as oportunidades e, portanto, reparem que neste caso, isto é o pipeline da Nomatic, neste momento tínhamos aqui 542 oportunidades em aberto, gerir isto numa reunião de sexta-feira à tarde é impossível. Não vamos conseguir ser pragmáticos, não vamos conseguir tomar decisões em volume. Nós conseguimos segmentar, por exemplo, eu posso carregar aqui nesta área do funil que me dá todas as oportunidades que eu já ganhei e estamos à espera que o produto chegue, portanto estamos a encomendar o produto. Ele faz uma tabela dinâmica e mostra-me todas as oportunidades, mas também posso carregar em proposta, posso carregar em prospecção, ou seja, conforme a área que eu quero analisar e perceber qual é o melhor caminho, de imediato o CRM reage e dá-me essa informação. E, portanto, por isso é que eu digo, a vantagem competitiva vem na velocidade com que nós conseguimos trabalhar, na melhoria dos processos. Enfim, obviamente que todas as empresas que são software houses de CRM dizem aumenta as suas vendas em 40%, melhor enfim, todo o alcance de marketing é em 30 e tal %. Eu diria que isso é uma consequência. Vamos ver, o CRM não faz milagres. A boa prática de utilização ou a má prática de utilização vai ditar se vocês trabalham melhor com o CRM ou não. Agora, a experiência prática que eu tenho, enfim, vale o que vale, é a minha, é que os bons comerciais, que já eram bons comerciais antes de CRM, ficam muito melhores comerciais. Portanto, depois de aprenderem a trabalhar com CRM. Os maus comerciais, ou que não querem pôr as horas, ou que não se querem esforçar tanto, geralmente são eliminados pelo sistema. Não conseguem resistir porque vai ficar tão claro a diferença de performance e porque é que as coisas não estão a resultar, que eles próprios acabam por se sentir mal e saem. Então, métricas. Há muitas métricas que se podem estabelecer. Portanto, há bocado eu falava-vos, por exemplo, em chamadas telefónicas, quantos connects consigo, desses connects, quantas reuniões conseguimos. Mas eu tentei trazer para aqui, enfim, algumas métricas que são de senso comum para qualquer setor. Porque pode haver setores que a chamada telefónica faz muito sentido, pode haver outros setores que não faz nenhum sentido e as coisas só se fecham com reuniões. Portanto, cada um tem que adaptar, no fundo, o processo ao seu setor e à sua empresa em particular. De alguma maneira, as métricas quantitativas são importantes para medir esforço, ou seja, no fundo, a métrica quantitativa não é a mais importante, a meu ver, mas é aquela que me diz se o comercial colocou algum esforço ou não. Exemplo, se uma parte dos nossos comerciais faz prospecção, nós temos eles especializados, se um comercial diz, epá, eu não estou a conseguir resultados, e ele devia fazer 30 chamadas telefónicas e fez 3, epá, nós dizemos, vamos lá ver, das duas uma, ou as 3 que fazes são de facto fantásticas e trazem ótimos negócios, ou então há aqui uma falta de trabalho quantitativo. Não quer dizer que se o fizesse, que vendesse mais. Okay? Portanto, isso depois tem que ser avaliado mais à frente. Mas a verdade é que se não fizer trabalho quantitativo, as probabilidades de conseguir novos clientes ou conseguir cumprir o pipeline diminuem bastante. E, portanto, de alguma forma, é preciso medir também a parte quantitativa. Mas depois também é preciso medir a parte qualitativa. Se ele está a pôr o esforço e não está a conseguir vender, então é aquilo que eu disse. Se calhar é um problema de discurso, se calhar não explica bem a estratégia. Então se calhar faz sentido eu pegar num comercial com mais experiência e colocá-lo ao lado dele a perceber como é que ele trabalha. O que é que ele apresenta quando está com o cliente, como é que ele explica a estratégia, como é que ele explica o que é que a empresa faz. E daí tentar tirar, no fundo, um compromisso desse comercial em que a parte qualitativa, nas próximas oportunidades, vai ser superior. Se eu não tiver CRM, como é que eu consigo medir isto? Portanto, os comerciais saem para a rua, dizem que está difícil, que o mercado cada vez mais é impossível, que agora com o Covid não se vende nada, porque obviamente tudo isso existe, e eu costumo dizer, obviamente, que quando estamos perante uma situação como a atual,
Obviamente que há negócios que nem sequer conseguem vender, porque estão fechados, portanto é impossível. Mas há outros que se calhar também conseguem ver oportunidades na crise, né? Portanto isso existe em todo lado e aqui não é diferente. Se eu tiver acesso à informação, obviamente que eu consigo tirar deduções lógicas para conseguir criar insights e tomar ações baseadas nisso. E no fundo um CRM o que ajuda é a conseguir isso. Há dois conceitos que era importante perceberem, que é o conceito de taxa de conversão. Portanto, taxa de conversão, num conceito mais light, é, no fundo, as oportunidades que eu ganho sobre as oportunidades que eu fechei. Portanto, no fundo, é o meu grau de concretização. Eu gosto mais de analisar oportunidades ganhas sobre o total de oportunidades, porque há algumas que ainda continuam em aberto e há algumas que não vão ser decididas. E, portanto, o segundo é mais exigente. A velocidade de conversão é quanto tempo eu demoro, em média. E isto aqui, atenção, tem que ser expurgado de setores atípicos, há produtos, por exemplo, vender químicos não é igual a vender máquinas e, portanto, cada um deve ser a sua taxa de conversão, cada um deve ter a sua velocidade de conversão, mas basicamente é o tempo que decorre desde que eu crio uma nova oportunidade até a conseguir fechar, ganho ou perdido. Portanto, no fundo, é o tempo que o negócio permanece vivo. E porquê? Porque a função de um diretor comercial, principalmente, é tentar influenciar a taxa de conversão e a velocidade de conversão. Se eu tenho uma equipa de comerciais e parte do princípio que tecnicamente eles são bons, sabem apresentar um produto, sabem eliminar objeções, sabem estar com o cliente, então a minha função e a função do diretor comercial é olhar para os negócios e dizer, ok, em vez de continuarmos aqui com este pipeline, que está aqui numa fase de decisão, como é que eu consigo fechar esta semana? Que medidas posso eu tomar para influenciar o cliente a perceber que ele vai ficar numa situação win-win connosco, mas nós conseguimos apressar a velocidade e conseguimos melhorar a taxa de conversão. Então, sem ter dados estatísticos, nós não conseguimos tomar decisões, nem conseguimos perceber a evolução destes dois conceitos. Isto é um exemplo prático, numa ferramenta que é um plugin que se instala em Salesforce, portanto isto chama-se Level 11. Basicamente, tem aqui 4 medidas que eu acho que são importantes para qualquer empresa, que é medir o novo pipeline que todos os meses é criado, ou seja, novas oportunidades para vender, medir o pipeline total que existe, portanto isto aqui neste momento reflete apenas uma das equipas comerciais da Nomatic, portanto é um setor muito concreto, em que, para dar como exemplo, esta equipa tem um objetivo, nesta altura tinha um objetivo de criar 135 mil euros todos os meses, não quer dizer que são vendas, é novas oportunidades. Como podem ver, a dada altura do mês, iam com 42,57 e iam atrás do pace. Portanto, isto aqui marca um pace em que, nesta altura do mês, eu já devia estar aqui e estou atrasado. Aqui no pipeline, eu tenho um waterline que diz que era bom que tivéssemos sempre 270 mil nesta equipa, tínhamos 306, portanto, neste aspecto, bom. O pipeline, ou seja, deste pipeline, o pipeline razoável para fechar no próprio mês, porque aqui eu posso ter pipeline que passa para meses seguintes, passa para 2 meses, enfim, é o que for. Portanto, para o mês seguinte estava mais ou menos na medida, digamos assim, portanto estava um pouco abaixo. E em nível de negócio fechado, o objetivo para esta equipa, neste momento, para este setor, seria 65 mil, e eu até estava com 18. Porquê? Porque aqui é exclusivamente venda de máquinas, e venda de máquinas é um ramp-up até ao final do mês, e portanto é natural que nos primeiros dias está-se a analisar e está-se a falar com as pessoas para tomar essas decisões na segunda quinzena. Então o resultado é este. A aplicação automaticamente informa o comercial diariamente onde é que ele devia estar estatisticamente, mostra-lhe onde é que ele está. Isto não quer dizer que seja um problema, reparem que aqui até estamos abaixo da estatística, mas estamos a vender mais. Portanto, o que isto me mostra, e o que eu digo aos comerciais, é o facto de estarmos a criar menos pipeline do que o esperado, pode não ter nada a ver com este mês, mas pode criar um problema nos meses seguintes. E, portanto, eu tenho que ter atenção a esta medida, porque se eu não criar pipeline, principalmente num negócio não recorrente como as máquinas, ou seja, vocês vendem uma máquina para uma linha de produção de uma fábrica, não vos vão comprar uma máquina no mês a seguir. E, portanto, para negócios não recorrentes é importantíssimo controlar o novo pipeline. Em termos de pipeline global, estávamos um pouco acima e, portanto, nesta medida a empresa estava bem. No pipeline mensal estava mais ou menos dentro da medida, ou seja, este aqui há um objetivo de 197 com um grau de desfazamento para cima ou um grau de desfazamento para baixo, uma percentagem admissível. Portanto, aqui estamos muito bem, aqui já não estamos tão bem, aqui estamos dentro de um limite, um intervalo que é considerado razoável. E depois, em termos de fecho, lá está o tal ramp-up que eu falei, portanto, muito incremental, principalmente na última quinzena, e aqui até íamos com o mês a correr. E, portanto, é preciso perceber que sempre que trabalhamos com estas ferramentas, trabalhamos de uma forma estatística, ou seja,
Não quer dizer que o comercial não vá conseguir cumprir os seus objetivos. O que acontece é que, estatisticamente, não estamos onde devíamos estar. E se queremos que as regras estatísticas, ao final de muitas ocorrências, funcionem, então estas medidas servem para nos ajudar a posicionar. Obviamente, com um comercial, com licença, um comercial que está nesta situação, aqui, sabe que tem que correr ou tem que compensar para conseguir voltar ao nível de pipeline novo que deveria ter gerado. Então, do ponto de vista qualitativo, o que é que nós tentamos fazer? Nós tentamos criar um conceito que foi muito disseminado pelo Warren Ross, que foi a pessoa que trouxe isto para a Salesforce em 2001, que é um conceito de predictable revenue, que é, se eu conhecer profundamente as minhas taxas de conversão por área de negócio, por tipo de produto, por setor, o que seja, e se eu conhecer bem a minha velocidade de conversão, eu posso tentar influenciar estatisticamente o meu trabalho comercial e de marketing para conseguir que pelo menos tenha uma representação suficientemente estável para que ao final de um ano a probabilidade de eu conseguir atingir o meu objetivo comercial é muito elevada. Então isto é um exemplo, enfim, teórico, mas que espelha bem. Se eu quiser enviar 50 mil e-mails no marketing de campanhas ou notificações sobre novos produtos, o que seja, se esperar 3 a 4% de leads, que metendo numa ferramenta de Sales Automation, cria-me 3% de oportunidades, para um valor médio por cada encomenda de cerca de 3 mil euros. Estes valores médios, isto pode ser um CRM com o carregar de um botão. Se eu tenho um pipeline potencial de 180 mil, então se eu fecho aproximadamente um quarto, isto significa 15 vendas em 60, o que significa cerca de 45 mil euros. E, portanto, eu sei que se eu quiser estatisticamente, só neste canal, atenção que a empresa tem outras vendas, isto aqui é marketing, a empresa tem vendas por inbound, tem vendas por automação, tem vendas por comerciais, aqui é um canal muito específico de outbound marketing, que é eu envio e-mails com campanhas e espero o resultado. Eu sei que tenho que ter um pipeline de cerca de 4 vezes para conseguir atingir o meu objetivo comercial. E, portanto, trabalhando a taxa de conversão e trabalhando a velocidade de conversão, eu trabalho qualitativamente as métricas quantitativas que estou a trabalhar. Okay? Obviamente que se eu, em vez de enviar 50 mil e-mails, se enviar 5 mil e-mails, eu estou a prejudicar a estatística. E, portanto, até não quer dizer, é possível enviar 5 mil e-mails e vender 45 mil? Até é possível vender mais. Se um desses e-mails vender um carro urbano que custa 70 mil euros, eu já passei a média. Mas eu não vendo carros urbanos todos os dias, infelizmente. Portanto, se vendesse era mais fácil. Ok? Então, o último ponto, que é a parte do compromisso. Acho que os comerciais têm, de facto, que ajudar as empresas para que as empresas consigam perceber, dentro do pipeline que existe, o que é provável fechar. E nós, por aí, conseguirmos influenciar, ou seja, se eu sei o futuro e se eu sei o forecast que o comercial está a prever, eu consigo influenciar. Porque às vezes, isto tudo na vida são relações, eu posso ver uma oportunidade que o comercial já apresentou proposta, não está a ter resposta, e de repente é de uma empresa que o diretor financeiro é meu amigo. Eu ligo, falo com ele e tento despoltar que aquilo ande mais rápido. Ou até conheço alguém que já teve uma boa experiência connosco, que é amigo de alguém que vai-lhe explicar que trabalhar com a Numatic é bom, porque a Numatic tem um bom serviço de assistência técnica, enfim. Mas se eu não tiver informação para poder analisar, eu não consigo tomar decisões. E fico totalmente dependente de ser só o comercial, com a sua habilidade pessoal, a vender. E no fundo o que isto faz, este forecast e este commit, é colocarmos a empresa a vender. Não é só o comercial é a primeira linha, mas depois nós todos, o diretor comercial, eu próprio, vamos olhar para o pipeline e vamos dizer o que é que nós conseguimos ajudar o comercial. Que medidas podemos tomar adicionais para aumentar a taxa de conversão e diminuir a velocidade de conversão. Então, há aqui 4 atividades para que isto corra bem. É a limpeza do pipeline. Se eu tenho oportunidades com data de fecho do ano passado, eu no ano passado já não vou vender nada. Ou aquilo está perdido, ou já foi vendido por alguém, pela concorrência, e portanto o pipeline não está limpo. Se eu tenho oportunidades que não têm decisões há 6 meses, por que é que eu continuo a analisá-las? Quer dizer, se em 6 meses isto não foi decidido, não quer dizer que não haja negócios que não façam sentido ser decididos em 6 meses. Há negócios que fazem sentido ser decididos em 2 anos. Agora, eu tenho que perceber, no meu negócio, faz sentido isto por durar 6 meses ou não? No caso da Numatic, pode acontecer, principalmente em maquinaria industrial, mas na maior parte das situações não. Portanto, então nós temos regras para limpar o pipeline. Depois, é uma cadência regular. Isto deve ser analisado semanalmente. Porquê? Porque o semanalmente permite o accountable, que é, se ficou decidido que eu investi o meu tempo e o diretor comercial a ajudar o comercial a explicar-lhe o pipeline e como é que nós podemos, de alguma forma, ajudar, é esperado que na próxima semana já existam resultados dessa ação.
E, portanto, isto para vos dizer, nós na Numatic nós não fazemos reuniões comerciais como aquelas que eu vos falei de início. O que nós fazemos, sim, é uma reunião de pipeline semanal, de 1 hora, em que se discute o pipeline e se tenta criar ações, medidas, para que seja o comercial ou outras pessoas na empresa a melhorar a tal taxa de conversão e a velocidade de conversão. E isto é um processo que vai desde a equipa de vendas até ao management. Portanto, isto deve incluir a presença de todos. E no futuro, obviamente, vamos melhorando a taxa de acerto com experiência histórica, porque vamos cometendo erros, isto é trial and error, vamos tomando decisões que afinal começamos a concluir que não foram as melhores decisões. Isto no fundo é uma arte. Reparem que em muitas empresas, não falo só da Salesforce, falo em outras empresas, para progredir na carreira comercial, se calhar o peso que se coloca na capacidade de fazer commitment e forecast é 50% a nível de avaliação e desempenho futuro para promoções. Ou seja, um comercial, volto a dizer, não é só saber de produto, tem que saber, de alguma forma, dominar o seu pipeline. Então, este é uma medida, enfim, que pode ser criada. Enfim, nós na Numatic trabalhamos num sistema parecido com este, em que à sexta-feira é concedido o dia aos comerciais para eles se organizarem, trabalharem a parte de documentação, perceberem o seu pipeline. Enfim, é expectável que às segundas-feiras tudo esteja limpo, portanto, está pronto para ser analisado. Às terças-feiras, o chefe de vendas, o sales manager, reúne com os comerciais. À quarta-feira, o diretor comercial de Portugal e Espanha reúne com a equipa, portanto, para perceber como é que as coisas estão. E à quinta-feira, eu tenho uma reunião com o diretor comercial português e espanhol para perceber o pipeline ibérico. E, portanto, não precisamos de estar todos em todas as reuniões. O que fazemos é em escadinha para tomar decisões, porque algumas têm que ser eu a tomar, mas há outras que os diretores comerciais já tomaram e eu só tenho que concordar com elas, ou, enfim, ou dar a minha opinião. Mas na prática é esta recorrência semanal que vai treinando a equipa a comprometer-se. Qual é que é, no fundo, o pipeline que nós achamos que vamos fechar este mês e que vamos fechar este trimestre. É sempre importante ir mais além do mês, porque vamos ter negócios que inevitavelmente vão passar para o mês seguinte, mas se considerarmos o trimestre, a taxa de erro já começa a ser menor. E pronto, Nuno, era isto. Agradeço a vossa disponibilidade. E se houver dúvidas, tanto do que expus, estou ao vosso dispor. Tenho uma palavra, já acabou, é que eu estava tão compenetrado em tudo o que estavas a dizer. Portanto, antes de mais, muito obrigado por esta fantástica apresentação. Na minha perspectiva, uma verdadeira lição sobre aquilo que são as potencialidades que um CRM pode significar para os negócios, de uma forma prática, de uma forma exemplificativa, tendo por base que aquilo também é a prática que a tua empresa desenvolve. Mas sem dúvida estou absolutamente convencido, portanto eu já estava um bocadinho, mas depois desta apresentação um bocadinho mais relativamente a estas vantagens que efetivamente o CRM pode trazer em termos daquilo que é a funcionalidade na nossa área de negócio. Eu vou deixar então aqui um tempinho para colocarem algumas questões, se possível através aqui do bate-papo. Já estão aqui a surgir algumas perguntas. Não sei se estás a ver. O Nuno conhece ou recomenda algum CRM? Eu vou só repetir porque só colocou para os palestrantes. O Nuno conhece ou recomenda algum CRM mais simples para uma microempresa? Ok. Há várias soluções no mercado. Eu diria que, dependendo daquilo que é os objetivos futuros da empresa, depende, obviamente, qual é a solução que nós vamos escolher. Só para lhes explicar, na prática nós utilizamos Salesforce porque utilizamos muitas integrações, ou seja, nós temos o marketing, temos os distribuidores que trabalham no nosso CRM, enfim, precisámos de muitos módulos e a Salesforce deu-nos essa garantia de integração, mas eu diria que nem que seja ter um CRM básico com controle pipeline já ajuda imenso, porque já faz os comerciais terem que andar em cima das tarefas e, portanto, eu posso recomendar, por exemplo, o Pipedrive, que é um que eu conheço, que acho bastante interessante. O custo é um custo, enfim, que eu acho que para as vantagens que vamos ter de utilizar é um custo mais do que suportável. Acho que Zoho também é um produto muito interessante. Tal como a Salesforce, a Zoho tem vindo também a explodir e a crescer bastante e, portanto, é algo que eu também vejo com bons olhos e o preço, obviamente, também é mais interessante do que Salesforce. Embora, como eu digo, a minha experiência, enfim, eu só posso falar verdadeiramente daquilo que utilizei e eu acho que a partir de determinada dimensão já começamos a querer ter garantias de que de facto as coisas vão funcionar integradas e, portanto, e daí a escolha que eu fiz.
Mas há vários, portanto, o Microsoft Dynamics também é um produto bastante interessante, aqui já mais até a Enterprise também, portanto, que é da Microsoft. Portanto, também vai conseguir responder com pipelines, enfim, a maior parte das necessidades que as empresas têm, ele vai também responder, obviamente que o custo, neste caso, também já será superior. Mas eu diria, há muitos CRMs, portanto, se fizerem uma investigação no Google, vão verificar, inclusive, que depois há CRM Flare, CRM disto, CRM daquilo, são pequenas aplicações. Há CRMs portugueses até bastante já interessantes, como o LEM, por exemplo. Eu diria que se vocês conseguirem parametrizar o que são as várias etapas de uma oportunidade e conseguirem fidelizar e habituar os comerciais a serem honestos com a documentação e a registarem tudo no CRM, o vosso grau de controle sobre o vosso pipeline vai ser enorme. Portanto, e vão ver claramente que as vossas vendas vão aumentar, porque vocês vão estar mais em cima dos negócios, vão conseguir reagir mais rápido e se vos falta pipeline também vão saber isso, que é a parte interessante. Porque muitas vezes nós temos de trabalhar, então mas se eu tenho que vender 50 mil por mês e tenho um pipeline de 70, não chega? Epá, se calhar é arriscar muito, porque, quer dizer, porque se eu tenho um pipeline de 70, significa que a minha taxa de conversão tem que ser quase 85% e a minha velocidade de conversão tem que ser um mês. Ou seja, tudo o que eu tenho tem que fechar agora e tenho que acertar quase tudo. Ora, a probabilidade disto acontecer é fraca. Então, eu se calhar tenho que me preocupar. Se quer vender 50, tenho que ter um pipeline de 150 a 200 mil euros, porque já sei que, naturalmente, muitos negócios vão passar para os meses a seguir. Okay? Mas mais importante do que isso é saber o pipeline que temos, é controlá-lo. E, portanto, isso eu diria que quase todos os CRMs fazem. Do mais barato ao mais caro, com uma boa parametrização fazem. Seja qual for o CRM que arranjem um CRM. Isto é o conselho que eu dou. Eu aproveitava também para colocar uma questão que frisaste e que achei muito pertinente, teve a ver com a questão, o CRM não é uma ferramenta de controle, porque muitas das vezes existe também esta ideia, principalmente por parte de algumas equipas ou dos comerciais, que os CRMs são utilizados para controlar o trabalho que as pessoas desenvolvem. Como é que trabalhas isso na tua equipa? Ou seja, porque de alguma forma também foste dizendo que isto é quase, do que eu senti, não só uma ferramenta de desenvolvimento comercial da própria empresa e de negócio, mas também uma própria ferramenta de desenvolvimento de pessoas, porque do que disseste, só os bons comerciais depois é que se acabam por se aperceber que efetivamente esta é uma ferramenta muito importante para o trabalho deles e desenvolvem as suas competências nesse sentido. Como é que isso é trabalhado no seio da tua equipa? Ok. A ver, a minha equipa já tem, como eu disse, vários anos de experiência. Obviamente começámos desde o ponto zero, em que foi muito difícil que um e-mail fosse para o CRM, e portanto as coisas têm uma progressão lógica. Mas eu acho que no final disto, eu diria que basicamente há três comportamentos que podem acontecer, que é, há as pessoas que de todo não querem, e portanto não, enfim, têm um problema de atitude, e aí quando vocês têm que implementar um CRM numa empresa que tem vários comerciais, eu diria que há uma regra muito importante, que é dura, mas é muito importante, que é não fazer exceções. Ou seja, isto tem que se aplicar para toda a gente. Portanto, e quem não está interessado e não quer, tem que sair da empresa. Não há volta a dar. Agora, depois passando isso, eu diria que temos mais duas situações. Temos a chamada resistência passiva, que é aquelas pessoas que dizem não, sim, isto faz todo sentido, é excelente, vai-me dar muita informação, mas depois vai atrasando, dedica mais tempo a outras coisas. Enfim, também chama aqui um ponto, de certeza que temos aqui managers aqui a assistir, chama um ponto importante, que é isto tem que ter o envolvimento da direção, tem que ter o envolvimento dos diretores comerciais e até dos gerentes, porque, quer dizer, se eu estou a explicar a um comercial que é muito importante que ele documente a sua atividade, mas depois na reunião de pipeline eu não vou, porque tenho outras coisas melhores para fazer, ou eu não documento, vocês têm que documentar, mas eu não preciso documentar a minha atividade porque não preciso, pronto, tenho propostas para fazer, estou muito ocupado. O exemplo que eu estou a dar é que afinal isto não é assim tão importante e portanto os comerciais vão andando. E infelizmente eu diria que a implementação de um CRM é talvez dos programas mais difíceis de implementar numa empresa, porque é muito subjetivo. É muito fácil dizermos que temos um CRM e na realidade termos uma quantidade de lixo lá dentro. Porque se as oportunidades não são cuidadas, se não são limpas, se eu não olho para o pipeline de uma forma crítica, quer dizer, isto não é como um sistema de armazém que eu processo uma encomenda, processo uma recepção, processo uma expedição e acabou. Eu aqui crio uma oportunidade e ela vai lá ficar pendurada até vocês dizerem que aquilo vale. Portanto, eu já assisti a empresas que têm N oportunidades históricas de coisas que não existem. Aquilo são fantasmas. E depois, às tantas, o CRM converte-se em algo penoso, porque eu, afinal, agora já perco mais tempo para limpar o CRM do que a aproveitá-lo. Isto deriva de uma má implementação e de uma má cultura. E muitas vezes também deriva do próprio management não ter dado a atenção suficiente a um processo destes. Um CRM mexe com uma empresa. É preciso analisar os processos, desde como é que vocês trabalham, como é que fazem a parte comercial,
a própria interação com as outras áreas, armazém, logística, etc. Tudo isso tem que estar previsto no CRM, porque no fundo toda a empresa, toda a parte operacional, está a alimentar informação no CRM. E portanto, se não é bem implementado, se não há claramente uma direção vinda de cima, a probabilidade de falhar é elevada, porque o esforço é muito grande. Agora, em relação ao que perguntaste do controle, vamos lá ver, o CRM não serve para controlar? Não. O CRM permite controlar? Sim. Obviamente, eu costumo sempre dizer isto, quando as métricas começam a ser tão más, que nós vemos que claramente aquele comercial está muito disparo de todos os outros, opa, aí vamos ver, não é? E ao vermos estamos a controlar de alguma maneira. Mas, quer dizer, mas o objetivo não é este. Quer dizer, não faz sentido nós estarmos a perder tempo para controlar quando podíamos estar a perder tempo para melhorar as vendas. Portanto, o que eu acho é que se há alguém cujo desempenho é muito mau, nós temos que perceber se é um desempenho técnico, e aí temos que o ajudar, melhorar as competências, e isso já aconteceu, tive casos desses claramente, ou se é um problema mesmo de atitude, e a pessoa não quer, e se a pessoa não quer, temos pena, quer dizer, vamos ter que resolver o problema com ela, e ela tem que ir à vida dela. Agora, se a pessoa quer, obviamente que isto exige muito trabalho de formação. Portanto, os meus sales managers investem bastante com os comerciais, eu próprio invisto em formações, damos muitas formações internas, que às vezes é tão simples como é que vamos estabelecer uma rota no CRM. E isto tem direito a uma formação, porque as rotas têm que ser feitas de determinada maneira, para minimizar o gasóleo que é gasto, para ter lógica face aos setores estratégicos que queremos visitar. Tudo isto tem que estar previsto inicialmente e parametrizado no CRM. Depois é automático. Dá muito trabalho implementar um CRM no início. Sim, vamos lá ver, o conselho que eu dou na implementação de um CRM é, se não tiverem experiência, façam-no com um implementador. Portanto, fazer um CRM sem ter alguém profissional, quer dizer, no fundo, um implementador não vos vai ensinar nada da vossa área de negócio, mas vai conseguir converter processos de negócio em ferramenta informática. E essa tradução é muito importante para que as coisas depois corram bem mais tarde. Claro que depois, volto a dizer, tem que haver elementos na equipa que são patrocinadores, são key players da aplicação, e tem que haver um CRM admin, que é a pessoa que toma conta do CRM, para que aquilo não vire o tal lixo, mas que na realidade vai exigir muita formação, vai exigir follow-up, quer dizer, eu diria que uma implementação de CRM, dependendo da complexidade, varia facilmente entre 3 meses a 1 ano, dependendo da complexidade, mas se não for muito complexo, 3 meses é fácil. Mas depois a empresa entrar num mindset, trabalhar com o CRM, no fundo, documentar tudo corretamente, começar a saber retirar informação, relatórios, dashboards, começar a ter insights automáticos, fazer flows automáticos para o CRM, tornar-se naquela coisa viva que eu falei, que vai distribuindo as contas pelos comerciais, que vai, no fundo, definindo o que é tudo o que são processos automáticos de decisão. Isso pode demorar facilmente até 2, 3 anos. Sim. É um processo crescente, não é? Portanto, vamos melhorando. Também quero-vos dizer, peço desculpa, Nuno, quero-vos dizer também que isto que eu estou a explicar-vos, não se esqueçam que é o resultado de um trabalho de 8 anos. Portanto, isto não foi 2 anos e eu estou aqui a fazer esta apresentação. Portanto, as coisas foram evoluindo, nós fomos, conforme eu disse no início, fomos tendo novas necessidades e, obviamente, fomos implementando e melhorando o CRM. Em forma de conclusão, quero deixar aí umas 2, 3 dicas práticas para pequenas empresas que estejam neste momento a pensar implementar um CRM. Por onde é que devem começar? Que cuidados é que devem ter no início, então? Vamos lá ver. Um primeiro é vocês conhecerem os vossos processos. Portanto, devem ter um levantamento de processos, não tem que ser exaustivo, mas têm que perceber qual é a informação que precisam para gerir a atividade, têm que perceber como é que essa informação circula na empresa, como é que o processo do dia-a-dia da empresa gera essa informação, porque tudo isso são perguntas que o tal implementador vai-vos dizer. Vai-vos perguntar, ok, então vocês querem medir o quê? Qual é a vossa taxa de conversão de vendas? Muito bem. Como é que fazem as oportunidades? Que ferramentas é que hoje têm para as controlar? Até que ponto é que vocês consideram que uma oportunidade está válida ou não está válida? Tudo isto são coisas que têm que ser dadas inputs para que depois se possa colocar no CRM automatismos. Agora, obviamente que eu diria, talvez a parte mais difícil de implementar um CRM é mesmo esse, é que nós muitas vezes trabalhamos no dia-a-dia, estamos, como eu costumo dizer, estamos dentro do trabalho e não a pensar fora como é que havemos de ampliar esse trabalho, e o CRM obriga-nos a parar e todo aquele conhecimento que tínhamos nas nossas cabeças tem que passar para a ferramenta. E esse é talvez o processo mais duro. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua apresentação, pelo este conjunto de dicas muito práticas que partilhaste connosco, com o nosso público.
Não sei se queres terminar com mais alguma referência antes de encerrarmos então o nosso webinar. Sim, a referência que deixo, enfim, eu digo sempre isto em todas as minhas palestras ou ações de formação, se vocês têm área comercial, arranjem um CRM. Arranja CRM, ponto. Qualquer que seja o setor, arranjem um CRM, porque o CRM vai-vos fazer compreender melhor a atividade e no final vocês vão trabalhar melhor. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nuno, muitíssimo obrigado mais uma vez, um forte abraço. Para os nossos participantes, muitíssimo obrigado também pela vossa participação, estarem connosco aqui neste final de tarde. Esperamos que tenha sido efetivamente útil esta abordagem que tivemos aqui ao CRM. Deixo-vos com as palavras do Nuno, arranjem um CRM para automatizar os vossos processos, para tornar os vossos processos mais automáticos, rentabilizarem tempo e rentabilizarem os vossos negócios. Agradeço mais uma vez a vossa participação e deixo aqui como nota final a data e o tema do nosso próximo webinar. No dia 27 de maio vamos estar a falar sobre digital storytelling. Espero também poder contar convosco. Acedam à nossa página de webinars, acedam à nossa página de Foco Anjo e despeço-me como habitualmente. Fiquem bem, mas fiquem conectados. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado a todos.